Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje é preciso agir. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram alguns desempregados, mas como eu tenho um emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Poema grave é de Bertolt Brecht, influente dramaturgo e poeta alemão do século XX. A questão gravíssima é do ser humano, desnudado em linhas poéticas, exposto pelo pensador que aqui nos convida a refletir sobre a indiferença. A vida individualista, que prioriza o eu em detrimento do outro, apresenta-se como um dos problemas mais sérios de atualidade humana. O egoísmo, a cobiça, o medo transformaram grande parte dos seres em autômatos, ilhados. Autômatos, sim, pois evitam pensar, refletir, ponderar, em nome de uma falsa falta de tempo. Autômatos que se plugam na tomada pela manhã e se desplugam à noite, sem terem realmente estado presentes em seus dias, em suas próprias vidas. Ilhados também, pois se isolam das pessoas, do contato humano. Não se pode mais confiar em ninguém. Não se pode mais contar com ninguém. Todos são suspeitos, afirmam alguns. Ilhados usam das tecnologias do mundo moderno, que visam apenas auxiliar o homem em suas tarefas para manterem uma distância segura do mundo. E o virtual parece ser mais seguro, mais fácil que o real. Enganamo-nos em nome de uma suposta segurança. Assim, deixamos de nos importar com os outros, vivendo um constante salve-se quem puder, como se o desespero fosse grande auxílio. E quanto mais nos afastamos, mais difícil é a volta. Amizades que deixamos de cultivar na infância, na juventude, hoje fazem falta a muitos homens e mulheres vítimas de transtornos psicológicos como a depressão. Relacionamentos familiares fortes, envolvendo cumplicidade e carinho, no futuro nos farão falta, pois quando precisarmos nos abrir, desabafar, perceberemos que não temos intimidade com ninguém para tal. É preciso agir. Agir enquanto é tempo. Será tão difícil dar atenção, se importar com aqueles que estão ao nosso redor? Será tão difícil romper essa barreira da indiferença e perguntar como você está, realmente desejando saber como anda a vida do outro? O mundo não sou eu, mas os outros. O mundo somos nós. Estamos todos expostos ao mesmo tipo de experiências, às mesmas provações, aos mesmos aprendizados. É preciso agir. É preciso se importar mais. Quebra o gelo da indiferença e perceberás que as águas que irão verter aplacarão as tuas sedes mais secretas. Desperta, ainda hoje,
e perceberás que o brilho do sol é mais seguro do que a escuridão dos olhos fechados. Vamos refletir. E para isso nós precisamos nos introspectar. Os adultos geralmente não têm revistas em quadrinhos, mas algumas delas nem leem isso. Trazem ensinamentos profundos de uma maneira lúdica e inteligente. Com desenhos bem feitos e cores vivas, os personagens criados pelos artistas vão passando lições de filosofia e conceitos importantes para a formação de uma geração mais consciente. Por vezes, numa única página encontramos grandes lições. E uma dessas começa com um personagem chamado Horácio, um pequeno dinossauro verde que caminha por entre as rochas e de repente se vê diante de um grande espelho. Olha para sua imagem refletida diante de si e algo lhe chama a atenção. Depois de uma observação atenta, exclama para si mesmo: perninhas curtinhas. Olha mais detalhadamente e pensa: bracinhos minúsculos. Uma olhada a mais e se dá conta: olhos esbugalhados e um cabeção enorme. Observa-se um pouco mais e depois se vai feliz da vida pensando consigo mesmo: tudo bem, deve ser um daqueles espelhos que deforma a gente. Nós também nos deparamos constantemente com o espelho da nossa própria consciência, que não só aporta as nossas deformidades morais, como indica a melhor conduta que deveríamos adotar. Quando não é o espelho da consciência, são as pessoas que convivem conosco que nos falam sobre os nossos defeitos. No entanto, muitos de nós fazemos como Horácio, damos as costas e dizemos que a deformidade é culpa do espelho. Quando a consciência nos alerta sobre a inveja que enfeia a nossa imagem, nós nos desculpamos, dizendo que o outro não tem direito ao merecimento, é que fomos preferidos pela divindade. Se o ciúme projeta uma imagem deformada e o espelho íntimo nos assinala o problema, dizemos que é excesso de amor ou bem-querer e que temos o direito de exigir uma posse exclusiva. Se a avareza mostra a sua face distorcida em nosso espelho íntimo, conformados, nos consolamos. Sou apenas econômico e previdente. Quando o orgulho alardeia sua soberania e a consciência faz o alerta, a desculpa surge de imediato. Em mim só há dignidade. Mas, se as nossas deformidades morais são apontadas pelos outros, que são nossos espelhos externos, nós dizemos que isso não passa de inveja, de ciúme, de despeito. Não há dúvida de que o auto-engano é uma realidade e ocorre em nível inconsciente, mas existem maneiras de verificar se a nossa conduta está ou não equivocada. Também não há dúvida de que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Para quem deseja realmente se autoconhecer, para fazer em si a reforma moral necessária à felicidade eterna, eis algumas dicas do grande filósofo Santo Agostinho. Quando estiver indeciso sobre o valor de uma das suas ações, pergunta como a qualificaria se fosse praticada por outra pessoa. Se você a censura, noutrem não a pode ter legítima, quando for ao seu autor, pois Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procure também saber o que dela pensam os seus semelhantes e não despreze a opinião dos seus inimigos.
Os inimigos nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao seu lado, como um espelho, a fim de que seja advertido com mais franqueza do que o faria um amigo. Todo aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas, deve indagar a sua consciência sempre e sem receio de ouvi-la. É justo que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhamos todos os dias com o objetivo de juntar haveres que nos garantam repouso na velhice, que geralmente é cheia de dores e sofrimentos. Seguramente valerá muito mais a pena investir alguns esforços para conquistar a felicidade sem fim. Pensemos nisso. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os benfeitores da humanidade responderam: um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo? A doutrina nos mostra o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento, o autoconhecimento, para não sermos duros de coração, para não sermos indiferentes, para não sermos mais tão egoístas e tão orgulhosos. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscando até agora. É para dentro de nós mesmos e não para o exterior. Alguns de nós nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos, porque não nos conhecemos mesmo. De qual será o nosso comportamento diante de uma determinada situação. Enfim, somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. Pelo desconhecimento dos nossos sentimentos, às vezes tomamos atitudes, agimos equivocadas, que nos causam desagrado tão logo nos damos conta do ocorrido. Uma senhora afirmava sempre que se um dia ela fosse assaltada, ela ficaria imobilizada, petrificada, mas certamente não teria força para qualquer atitude. A sua amiga, por sua vez, dizia que reagiria, que se fosse preciso lutaria, mas não deixaria barato não. Um dia ambas estavam conversando na calçada. Um garoto passou e levou a bolsa daquela que disse que reagiria. Ela ficou paralisada. A outra, que afirmara imobilizada, saiu correndo atrás do menino, dando-lhe com a sua bolsa nas costas e gritando para que devolvesse a bolsa da amiga. O menino, que não esperava tal reação, jogou a bolsa no chão e se foi, pois achou melhor salvar a própria vida. Isso prova que ambas desconheciam suas tendências, pois diante do inesperado tiveram reações contrárias às que elas afirmavam. Muitos de nós nos desconhecemos, não costumamos fazer uma análise profunda da nossa intimidade. Assim, facilmente, nós nos surpreendemos conosco mesmo, diante de situações inusitadas. Para sabermos quanto de orgulho e egoísmo, piores chagas da sociedade, ainda carregamos em nós, basta que nos observemos com sinceridade nos pequenos atos do cotidiano que perceberemos com certeza. Observando a nossa reação diante da indiferença de um amigo, do pouco caso que fazem de um trabalho que executamos, do penteado da roupa que vestimos, ou quando alguém nos chama a atenção. Cada pessoa é um universo que precisa ser descoberto para que possa fazer brilhar a luz que jaz latente em seu íntimo. Todos somos lucigênitos, filhos da luz, pois o Criador, que é a luz suprema, assim nos fez a todos. Se percortarmos com atenção a nossa intimidade, perceberemos que já temos muitas conquistas, mas que ainda nos falta dar alguns passos
para que brilhe de fato essa nossa luz. É só uma questão de tempo e de disposição. Agostinho, um dos pais da Igreja, colaborou na codificação da doutrina espírita. A resposta a que nos referimos no início foi dada por ele. Recomenda que cada um de nós, como ele fizera quando viveu na Terra. A cada noite ele fazia uma análise de como fora seu dia. Se questionava se fizera alguma coisa contra Deus, contra seu próximo, contra ele mesmo. E sempre buscava corrigir o que precisava ser corrigido, buscando ser a cada dia melhor que no dia anterior. Realmente, ele usava o agir. Por isso, conta-se que, certa vez, um homem se aproximou de Deus e pediu para que ele lhe esclarecesse sobre uma coisa da criação, que, segundo seu ponto de vista, não tinha nenhuma utilidade, nenhum sentido. Deus o atendeu e perguntou qual era a falha que ele havia notado na criação. Santo Deus, disse o interessado, sua criação é muito bonita, muito funcional. Cada coisa tem sua razão de ser, mas embora me esforce para compreender sua finalidade, tem uma coisa que me parece não servir para nada. E que coisa é essa que não serve para nada? Perguntou Deus. É o horizonte, respondeu o homem. Afinal, por que serve o horizonte? Se eu caminho um passo na direção do horizonte, ele se afasta um passo de mim. Se caminho 10 passos, ele se afasta outros 10. Se caminho quilômetros na direção do horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim. Isso não faz sentido. O horizonte não serve para nada. Mas Deus olhou para o seu ingênuo filho, sorriu e disse: é justamente para isso que serve o horizonte, para fazê-lo caminhar. Tantas vezes nós nos acomodamos em nossos estreitos limites que nos esquecemos de andar alguns passos na direção do horizonte que nos convida incessantemente a caminhar. Quando nos esforçamos para ultrapassar nossos próprios limites, novas oportunidades surgem para que avancemos na direção do infinito que Deus nos reserva como meta de perfeição. Assim, se você está aí paralisado, sem agir, pela falta de perspectivas que o incentivam a ir adiante em busca do seu autoconhecimento, da sua melhora, olhe para frente e ouça o chamamento do horizonte. Assim, se você contempla as estrelas e deseja alcançá-las, isso não é um sonho possível. Você é filho de Deus, portanto, herdeiro do universo, herdeiro das estrelas, dos mundos que gravitam nos espaços infinitos, convidando-nos a seguir em frente, vencendo os obstáculos naturais que se apresentam na caminhada evolutiva. Mas, para conseguir esse intento, é preciso esforço e perseverança. É preciso vontade de romper com as amarras que ao longo dos séculos nos mantêm presos aos baixos planos da experiência carnal. E lembre-se, sempre, de que cada passo que você der na direção do horizonte este mais se afastará para que você continue caminhando. E quando você conseguir alcançar o horizonte, é porque terá alcançado a linha máxima da perfeição de que a escola chamada Terra pode lhe oferecer. E nesse instante, novos horizontes se abrirão, desafiando sempre aqueles que têm coragem de avançar, de seguir na direção da luz, da perfeição, a que o Mestre de Nazaré nos convidou dizendo: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações.